inteiro. De novo. 1, 2, 3, 4. Metade de tempo. 1 e, 2 e, 3 e, 4. Quarto de tempos. 1 tieta, 2 tieta, 3 tieta, 4 tieta. 1 tieta, 2 tieta, 3 tieta, 4 tieta. Ok? Bom, aqui temos então alguns exemplos de semicolcheia, de uso de semicolcheia. Então, da mesma forma como eu fiz com as colcheias, aqui são 6 formas que podem aparecer semicolcheia, tá bom? Claro que eu não estou usando nem pausa e nem ligadura, ou seja, poderia complicar dessa forma. Mas aqui, do jeito que eu estou usando, seria uma forma simplificada, seria o esqueleto do que aparece, das formas como aparece em semicolcheia, tá ok? As células de semicolcheia. Então, eu estou usando uma célula de semicolcheia aqui e estou repetindo aqui no segundo tempo. Mesma coisa aqui, aqui, aqui e aqui, ok? Então a ideia também é a mesma. Vai pegar um exercício e ficar dando loop, fazer repetindo várias vezes, ok? Até internalizar. Passa para o segundo e faz a mesma coisa, tá bom? Então a contagem aqui seria 1, ti, e, tá, do, ti, e, tá. Bom, então vou usar o metrônomo aqui. Estou colocando andamento 50, compasso binário, ok? Então, ele vai marcar só os tempos inteiros. Seria isso aqui, ó. 1, 2, 1, 2, dividindo em metade de tempo. 1, e, 2, e, 1, e, 2 em quarto. 1 tieta, 2 tieta, 1 tieta, 2 tieta, 1 tieta, 2 tieta, 1 tieta, 2 tieta, que seria o primeiro exercício, tá ok? Subdivisão do tempo em quarto de tempo. O segundo exercício, aqui tem colcheia, que equivale a 2 semicolcheias, ou seja, aqui seria o 1 e mais o ti. Aqui seria o e e o tá. 2 mais o ti. E tá. Então seria 1 tieta, 2 tieta, 1 tieta, 2 tieta, 1 tieta, 2 tieta, 1 tieta, 2 tieta. Esse de baixo, aqui é semicolcheia, então seria o 1, aqui seria o ti e aqui seria o e mais o tá, que é uma colcheia. Aqui seria o do, aqui seria o ti e aqui o e mais o tá. 1, 2, 1 tieta, 2 tieta, 1 tieta, 2 tieta, 1 tieta, 2 tieta, 1 tieta, 2 tieta. Ok? Aqui nós temos uma colcheia pontuada, que equivale a 3 semicolcheias, ou seja, aqui seria o 1 mais o ti mais o e. E por fim, aqui seria o tá na última semicolcheia. Mesma coisa, 2, ti, e aqui o tá. 1 tieta, 2 tieta, 1 tieta, 2 tieta, 1 tieta, 2 tieta, 1 tieta, 2 tieta, 1 tieta, 2 tieta. E aqui embaixo, essa primeira semicolcheia seria o 1, e aqui como equivale a 3 semicolcheias, seria o ti mais o e mais o tá. E mesma coisa, 2, e aqui seria o ti mais o e mais o tá. 1, 2, 1 tieta, 2 tieta, 1 tieta, 2 tieta, 1 tieta, 2 tieta, 1 tieta, 2 tieta. E por fim, 1, aqui é colcheia, ficaria com o ti mais o e aqui com o tá. Mesma coisa, 2, aqui seria o ti mais o e por fim o tá na última semicolcheia. Então seria 1 tieta, 2 tieta, 1 tieta, 2 tieta, 1 tieta, 2 tieta, 1 tieta, 2 tieta. Na sua tela, então, você tem vários exemplos aí para você treinar, misturando essas células rítmicas de semicolcheia que eu passei agora, tá bom? E aí você tem várias contagens. Você tem 1 tieta, 2 tieta, como você tem simplesmente tá, 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 cada tá para uma semicolcheia, ou então 1 i, e, a, do, i, e, a.
tá bom? O I em vez do ti, o A em vez do tá. Você vai fazer aqui nesses exercícios a mesma coisa que eu fiz nos exemplos do quadro, ou seja, preferencialmente contando com a boca e tocando, né, qualquer nota, executando esse ritmo aí, tá ok? Se o seu instrumento exigir o uso da boca, como saxofone, como flauta, etc., você vai ter que contar mentalmente e executar no instrumento, tá ok? Então, você tem aí na sua tela 2 exercícios. O primeiro exercício que compreende a primeira e a segunda pauta, o segundo exercício que compreende a terceira e a quarta pauta. Agora, mais um exercício ainda sem cocheia, só que misturando pausas. Ou seja, o que vai aparecer aqui continua sendo tudo que eu mostrei lá no quadro. A diferença é que vai ser substituída uma ou mais notas, uma ou mais figuras por uma ou mais pausas, tá ok? Mas as células continuam as mesmas. Vou falar um pouquinho agora de métrica. O que seria métrica? Bom, a métrica nada mais é do que a organização ou a estruturação do compasso. Ou seja, ela visa organizar os tempos do compasso de forma que fique mais fácil a leitura, tá bom? Bom, como que a gente faz isso então? A métrica, ela trata basicamente da estruturação rítmica para a divisão dos tempos, ou seja, para a divisão em metades e quartos de tempo. Bom, a regra principal da métrica é que a gente deve preferencialmente deixar os tempos separados um dos outros, ou seja, de forma que a gente consiga bater o olho na partitura e saber, aqui está o primeiro tempo, aqui está o segundo, aqui está o terceiro e aqui está o quarto, por exemplo. Tá ok? Então, a gente estrutura o compasso de forma que a gente deixa os tempos separados e visíveis. Bom, no primeiro exemplo que nós temos aqui, nós temos um compasso quaternário com essa seguinte notação, ok? Se nós tentarmos separar os tempos aqui, nós vamos perceber o seguinte, que o primeiro tempo está aqui. Olha só, tem uma parte do primeiro tempo que está ligada por uma barra de ligação com o segundo tempo, tá ok? E aqui nós temos o segundo, que é metade daqui, e mais metade daqui, ou seja, nós temos o segundo misturado com o terceiro, tá ok? Então nós temos o segundo que está aqui, misturado com metade dessa semínima, e nós temos o terceiro, que seria a outra metade dessa semínima, com mais essa primeira cocheia. Ou seja, nós temos o segundo e o terceiro tempo misturados aqui. E aqui nós temos o terceiro e o quarto tempo também ligados aqui, ó. Porque a última parte do terceiro está ligada com a primeira parte do quarto tempo. Ok? Então, é uma forma de escrita que não está conveniente, porque o ideal, lembre-se que o ideal é que a gente deixe os tempos separados, que a gente consiga visualizar os tempos. Ou seja, primeira coisa, vamos reestruturar esse ritmo. Primeira coisa, seria melhor a gente pegar essas duas cocheias e juntá-las num tempo só, ou seja, aqui está o primeiro tempo, tá bom? E aí a gente pega essa segunda cocheia, essa segunda cocheia desse grupo que está aqui e joga ele pro segundo tempo, ou seja, a gente pega ela e mais metade dele aqui, que seria uma cocheia, e aqui a gente tem o segundo tempo. A outra metade, aqui estaria ligado, né? Que seria aqui, ó, o terceiro tempo. Isso aqui ligado para a gente ter o efeito de um tempo só, tá bom? Então aqui a gente tem cocheia, que está aqui, semínima, que é igual a duas cocheias ligadas, tá aqui, e aqui a gente tem uma outra cocheia, que está aqui. E aí, por fim, sobra essas duas cocheias que a gente liga no quarto tempo. Ou seja, agora sim nós temos o primeiro que o tempo está aqui, o segundo está aqui, o terceiro está aqui e o quarto tempo está aqui. Então a gente tem exatamente a visualização dos tempos do compasso, coisa que a gente não tinha aqui nesse exemplo de cima, tá ok? Lembrando que a métrica, ela se baseia especificamente na divisão dos tempos, em metades ou quartos de tempo, em oitavos de tempo, etc. Tá bom? Então, lembra que as barras de ligação, quando eu falei sobre as barras de ligação, eu mencionei que as barras de ligação elas são usadas especificamente para separar os tempos do compasso. Ou seja, primeiro está aqui, segundo está aqui, terceiro está aqui, quarto está aqui, então
deixa tudo separadinho, tá ok? Bom, nesse segundo exemplo, nós temos o primeiro tempo aqui, que é essa cocheia, mais metade desse aqui, tá bom? O segundo tempo seria, esse é o primeiro tempo, o segundo tempo seria a outra metade dessa mínima, mais uma cocheia dessa mínima. E o terceiro tempo estaria aqui dentro, e o quarto tempo seria essa cocheia, mais outra cocheia aqui de dentro. Ou seja, tá tudo misturado, na verdade. Como é que a gente faria para separar esses tempos? Bom, vamos aproveitar essa cocheia. Então temos uma cocheia e vamos tirar outra cocheia daqui. Pronto. Só que essa nota tem um tempo, né? Então ela tem que ser ligada com outra cocheia. Tá ok? Então nós temos essa cocheia, nós vamos tirar mais uma cocheia daqui, ó. Para a gente poder ter mais um tempo. Ou seja, aqui tem um meio tempo, tá batendo aqui. Aqui tem um tempo, tá batendo aqui. Aqui tem meio tempo, só que aqui tem dois, ou seja, isso aqui tem que ser ligado com mais um tempo e meio, para formar meio mais um tempo e meio, formando dois tempos. Ou seja, nós vamos ter que ter um tempo e meio, que é o que sobrou dessa nota, né? A gente tirou uma cocheia para cá, sobrou um tempo e meio. E aqui, por fim, nós temos uma outra cocheia. Então aqui nós temos o primeiro tempo, está aqui separado, o segundo tempo está aqui separado, o terceiro tempo está aqui, e o quarto tempo é o ponto de aumento mais essa última cocheia. Tá tudo certo, tá ok? Nesse terceiro exemplo, eu estou misturando semicolcheia. Então o que acontece? Bom, compasso quaternário ainda, então aqui eu tenho meio tempo, mais um quarto, mais um quarto. Só que está vendo que aqui eu tenho uma célula de 4 semicolcheias. Toda vez que eu tenho uma célula assim, junta, de 4 semicolcheias, ou qualquer uma daquelas células que eu passei, que pode ser colcheia, 2 semicolcheias, ou então semicolcheia, semicolcheia, colcheia, ou então 4 semicolcheias, enfim, qualquer uma daquelas células que eu passei no estudo de semicolcheia, quando a gente visualiza essa célula aqui, a gente já pensa em tempo inteiro, tá bom? Automaticamente, ou seja, quando a gente olha para isso aqui, confunde bastante, porque a gente acha que isso aqui seria um tempo inteiro. A mesma coisa acontece para isso aqui, ó, tá ok? Mesma coisa, fica confuso isso aqui também, tá bom? Então como é que a gente faz? Bom, a gente vai ter que desmanchar essa célula aqui, tá bom? E criar células que estejam realmente representando um tempo inteiro, tá bom? Então o que acontece? Bom, eu tenho uma colcheia aqui, mais semicolcheia, ou seja, aqui está o primeiro tempo. Colcheia mais semicolcheia dá um tempo. Semicolcheia, semicolcheia mais colcheia dá outro tempo, ou seja, o primeiro tempo está aqui e o segundo tempo está aqui, eles estão misturados através dessa célula. Aqui nós temos um quarto de tempo, mais um quarto de tempo, mais aqui nós temos uma colcheia pontuada, que seria 3/4 de tempo, ok? Então, o terceiro tempo aqui está misturado com o quarto, tá bom? Nós temos, se não tivesse esse pontinho aqui, estaria correto, mas com o pontinho eu acabo misturando os dois aqui, tá bom? Como é que a gente faz então para separar? Bom, vamos justamente desmembrar isso aqui. Nós teríamos uma colcheia e 2 semicolcheias. Agora sim nós temos uma célula rítmica que representa um tempo inteiro. Vamos pegar essas 2 semicolcheias e jogar para lá junto com a colcheia. Estamos aqui. Bom, aqui sim nós temos uma célula rítmica também que representa um tempo inteiro. Aqui, esse ponto de aumento é que é o problema. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar essa célula rítmica, que representa um tempo inteiro, só que aqui é uma colcheia pontuada, ou seja, aqui na verdade tem 3/4 de tempo. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar esse ponto aqui, que representa uma semicolcheia, e vamos emendar com esse aqui. Aqui só tem 3 semicolcheias, está faltando mais uma. Então, a gente coloca 4, só que aí a gente liga essas duas. Então, essa colcheia ligada com essa semicolcheia é a mesma coisa que uma colcheia pontuada. Tá ok? Só que agora nós estamos afastando essa colcheia para a célula de lá, para poder ficar só com isso aqui, representando um tempo, e
o ponto, que é uma semicolcheia, mais as 3 semicolcheias representando um outro tempo. E aí sim a gente tem o primeiro tempo aqui, o segundo, o terceiro e o quarto. Bom, em alguns casos a gente pode misturar o primeiro com o segundo tempo, ou então o terceiro com o quarto, num compasso quaternário. Ou misturar, num compasso ternário, por exemplo, misturar o primeiro com o segundo, ou o terceiro com o quarto, tá ok? Que casos são esses? Bom, esse é um exemplo de mistura desses tempos. Porque aqui eu tenho uma colcheia e a outra colcheia desse tempo está aqui dentro, ok? Que aí finalizaria o primeiro e o segundo tempo aqui dentro. Aqui seria essa colcheia mais metade dessa semínima, que seria o terceiro tempo. E a segunda metade da semínima com essa colcheia que formaria o quarto tempo. Tá bom? Você pode escrever isso da seguinte maneira também. Ou seja, aqui eu separei o primeiro do segundo tempo e deixei essa segunda nota com 1,5 tempo. Isso aqui